Olá, eu sou José Antônio Pinho, professor da Escola de Administração da UFBA, e nós vamos ver agora, então, nessa primeira unidade, uma visão geral do Estado, né? Como é que ele se conforma, como é que ele se estrutura, como é que ele surge, né? Porque não dá para pensar naquele Estado das cidades gregas, lá antigas, ou do Império Romano. Quando nós falamos em Estado, e Maquiavel é o primeiro autor que trata disso, nós estamos falando do Estado nessa concepção que nós conhecemos, digamos, desses últimos 500 anos, né? Que é o Estado que surge, né, a partir, né, da decadência do feudalismo, a emergência do capitalismo no mundo ocidental, fundamentalmente na Europa, né, e tem como primeira concepção esse Estado absolutista, né? O Estado pressupõe um contrato, né, tem toda uma linha dos contratualistas, onde a sociedade sai do estado de natureza e resolve formar o Estado. O Estado é um arranjo político, fundamentalmente político, né, econômico e social também, e também até um certo ponto nos primeiros anos ou décadas ou séculos, também com forte conteúdo religioso, né? Não há uma separação entre Estado e política, né? Maquiavel também vai propor isso num certo sentido. E então o absolutismo é a primeira configuração de Estado que conhecemos, né, de novo, né, nesse recorte de Europa, e surge, né, ele se esgota também, esse desenho de Estado, ele responde a interesses localizados, econômicos, políticos, sociais, né, de grupos, de classes, e ele se esgota e se forma o liberalismo com a Revolução Gloriosa da Inglaterra, 1690. Depois temos, já migrando um pouco de continente, a independência americana tem um forte conteúdo liberal, ou um decisivo conteúdo liberal. A Revolução Francesa, digamos assim, bate o martelo no final do feudalismo e a emergência mesmo do capitalismo e de um Estado moderno. E a essas experiências concretas se soma, né, a experiência, ou digamos assim, a teoria formulada por Marx e Engels já no século XIX, que vai criar toda a ideia do socialismo, do comunismo, do futuro comunismo, né? Essa sociedade marxista, comunista, só vai se configurar na experiência da União Soviética, ou melhor, da Rússia, em 1917, mas não vai se viabilizar, não vai se concretizar na forma formulada, né, pelos seus mentores Marx, Engels e mesmo depois Lenin, né? E a marcha dos acontecimentos da vida econômica, política, dos conflitos, né? Tudo isso vai resultar na famosa crise de 29, onde todo aquele edifício liberal do Estado liberal, né, lá construído por Adam Smith, por John Locke e tantos outros autores, isso vai se esgotar, né, com a crise de 29 e a ideia de equilíbrio que mantém, né, o capitalismo, a liberdade de ação dos agentes econômicos, tudo isso vai ruir, literalmente ruir, né? E temos a Segunda Guerra Mundial e se configura como saída para a falência desse Estado liberal, a construção de um estado de bem-estar social que vai surgir na Europa, no pós-guerra, vai se consolidar, que daí a meras duas décadas entra em crise também por questões de financiamento, de produtividade e vai sofrer, né, o assédio de potências emergentes, né, configurando então essa crise do estado de bem-estar social, a emergência de um novo desenho de Estado que é o Estado neoliberal. A isso se soma, né, a ideia da globalização, que não é exatamente um tipo de Estado, mas um arranjo, né, de forças internacionais, e hoje já se fala em antiglobalismo, né, como se fosse possível também resistir a toda essa força, né, das grandes corporações, dos estados, né, que estão aí desenhados. Então, nós temos uma perspectiva de Estado que é um contrato social, né, que se redefine à medida que novas forças vão surgindo, vão se
encastelando no poder, tomando o poder, isso tudo acrescido, né, de mudanças apreciáveis na tecnologia, entre as quais a própria tecnologia de informação, as TIC, né, comunicação e informação. Então essa é uma ideia geral de Estado, e na segunda unidade nós vamos falar de Brasil, mostrando como que isso sofre ou tem que sofrer adequações para entender, né, o modelo brasileiro.